Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar de uma coisa que pouca gente tem prestado atenção na história de Roraima. Vejam bem, o território federal do Rio Branco, todo mundo sabe, foi criado em 1943 por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas teve, naquele momento, uma preocupação importante, que foi criar territórios na periferia da Amazônia. Criou Amapá, criou Rio Branco e criou Guaporé, porque ele pensava, e já tinha um histórico disso aí, que essas periferias eram vulneráveis aos vizinhos, aos invasores, etc. Então ele tirou dos estados, no caso do Pará, tirou um pedaço e fez o território do Amapá. Do Amazonas, tirou um pedaço e fez o território do Rio Branco. Do Mato Grosso, tirou um pedaço e fez o território do Guaporé. Já tinha o território federal do Acre. Pois bem, isso foi em 1943. Ele nomeou o primeiro governador do território do Rio Branco em 1944. Portanto, já alguns meses depois da criação do território. Mas em 1945, Getúlio Vargas foi deposto. Entrou no seu lugar o general Dutra. O general Dutra, diz a história, era contra território federal. Ele não apoiava a ideia do território federal. Mas também não foi acabar com os territórios federais do Getúlio. Ele esqueceu essa ideia de território federal e governou o país por 4 anos. Portanto, a fase inicial do território do Rio Branco foi, assim, deixada de lado. Vieram para cá governadores, etc. e tal, mas que não deram ou não tiveram o apoio do governo federal como deveria ter. E aí é que vem a parte importante que eu quero chamar a atenção. Em 1956, entrou no governo do Brasil um cara chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek teve uma ideia fantástica e coragem de tirar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior de Goiás, onde ele criou Brasília. Em 1960, o Brasil deixou de ter como capital o Rio de Janeiro para ter Brasília. Ali ele fez o Distrito Federal. Mas não parou por aí. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, ele começou uma estrada pioneira importantíssima para o interior do Brasil, que foi a Belém-Brasília, a Estrada Belém-Brasília, que liga o norte, Belém, ao restante do Brasil. E ele, aí que vem a parte do Rio Branco, e ele foi o primeiro presidente da República que visitou o território federal do Rio Branco. Para quê? Para inaugurar a primeira usina de luz. Isso era 1957, por aí. Até aquele momento, a energia elétrica que tinha em Boa Vista era pontual. Quem tinha dinheiro comprava um motor de luz e ligava e tinha luz na sua casa. O restante era tudo com candeeiro, com vela, não sei o que e tal. Então ele veio a Boa Vista, daquela época, e inaugurou ali essa usina que ainda existe, ali localizada no final da Major Williams. Foi Juscelino Kubitschek que veio a Boa Vista, primeiro presidente da República que veio aqui. A preocupação dele com o interior do Brasil era muito grande. Então, a partir dali, outros presidentes, notadamente no período militar, de governo militar, todos os presidentes do período militar vieram a Boa Vista, vieram a Roraima. E mais do que isso, aquela época, o que existia aqui de presença militar era um pelotão.
o primeiro pelotão de fronteira, um pelotão comandado por um tenente. A partir da presença dos militares no governo federal, isso foi se ampliando. Criou a 9ª Companhia de Fronteira, depois vieram os batalhões, depois vieram os pelotões que estão espalhados pelo interior, veio a aeronáutica, que não tinha ninguém da aeronáutica aqui, veio uma base aérea da aeronáutica. Isso dá uma sensação de segurança e, ao mesmo tempo, dá ao comércio, ao dia a dia da cidade, mais movimento, porque aumenta a população, aumenta o consumo, aumenta tudo isso. E mais do que isso, na década de 70, eles resolveram abrir a estrada ligando Manaus a Boa Vista, a BR-174. Então eu quero chamar a atenção do seguinte: Juscelino foi o pioneiro, presidentes pioneiros, que colocou a nossa terra, a nossa cidade e o nosso território do Rio Branco, depois Roraima, no mapa do Brasil. Porque até então, todos que passaram, desde a proclamação da República até o advento da eleição de Juscelino Kubitschek, ninguém dava bola para o território do Rio Branco. Então eu quero chamar essa atenção, porque Juscelino Kubitschek já faleceu faz muito tempo e é preciso que a Câmara Municipal de Boa Vista lhe faça uma homenagem póstuma digna, porque ele é o responsável pelo despertar da consciência nacional no que se refere ao desenvolvimento do interior do Brasil e, evidentemente, que um dia chegou até a Boa Vista para trazer, por exemplo, o benefício da energia elétrica para todos. Ok? Muito obrigado